Domingo 20 de abril, Páscoa, né? Uma ótima Páscoa aí para você que tá vendo esse vídeo, né? Pelo site Finance News ou pelo canal no YouTube. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Leonel. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai fazer o estudo do índice Bovespa e desses papéis aqui nessa sequência, tá? Nós vamos ver o gráfico então do índice, depois a Vale 3, Petri 4, depois YouTube 4 e TSA 4, a holding do Itaú, e vamos terminar com um papel aí que foi pedido para a gente estudar, que é a 3tentos, TEM3, papel do setor agro. Bom, eu hoje não tenho muitos papéis aqui para compartilhar com vocês, certo? Escolhi poucos papéis aqui para a gente estudar, porque a gente vem de uma semana com pouca liquidez, tá? E a liquidez é importante para a gente estudar os gráficos, né? A análise gráfica ela tem que ter liquidez, é o conjunto do mercado, tá? É a maior parte ali dos investidores, grandes, pequenos e médios, é para onde eles apontam, onde eles direcionam, que a gente consegue identificar os sinais no gráfico, né? Então, com pouca liquidez, a gente fica sem essa bússola, tá? A gente sempre trabalha, eu sempre trabalho nos meus gráficos com o volume. Se o volume é baixo, nós temos uma amostra em termos de gráficos pouco significativa, tá, pessoal? E nós vamos entrar numa semana, e entramos nessa semana que já começa com feriado, né, na segunda-feira, 21. Então presumo que também tenhamos aí liquidez reduzida em relação às semanas anteriores, tá? Bom, feito esse parênteses, eu gostaria também de salientar que nós aqui nesse vídeo, né, eu não faço análise, é uma opinião que eu compartilho com vocês, tá? Por favor, façam a avaliação de vocês de acordo com o perfil de risco, de acordo com a metodologia que vocês usam. Aqui na tela o gráfico do índice Bovespa. Esse gráfico aqui, pessoal, quem quiser identificar o ativo que eu estou falando, é só olhar lá para o cantinho, lá em cima, à esquerda vai estar o ticker lá, tá? Do ativo que eu estou estudando. Olha aqui, ó, o índice Bovespa no diário, tá? A gente observa aí que começou a acumular, observem aqui, começou a acumular perto da média de 21, olhem aqui, ó. Tá, temos uma acumulação, está andando de lado. Lembrando que a acumulação é uma forma de correção, a chamada correção no tempo. Média de 21 é uma resistência. Olha aqui, olha quantos toques tem na média e não consegue cruzar. Certo? Então, a região dos 129 mil, naquela faixa ali, né? 129.727, 129.800, por ali, é uma região de resistência e é uma resistência significativa, tá? Toca lá, tenta romper, volta, toca, volta, e assim foi nas últimas sessões. O índice Bovespa tem um suporte da média de 21, precisamente aqui, ó. Desculpem, tem um suporte da média de 9, tá? Suporte na média de 9 em 127.557 pontos, ok? Então, resistência 129.727, suporte mais um suporte imediato, né, que a gente chama 127.557, tá? Mais embaixo, caso o índice venha fazer uma correção um pouquinho mais forte, onde é que tem um suporte técnico? Na faixa dos 126.100 pontos, depois lá na faixa dos 124.900, depois o fundo, né? Esse fundo aqui que eu estou me referindo, ó. Aqui, ó, é uma região também de suporte, ali na faixa já dos 122 mil pontos, 122.900 pontos, tá? Vejam que o volume ficou baixo, né, na semana. Normal, uma semana que vem com um feriado, né, véspera de um feriadão, né? Então o volume foi menor, tá? O que nós precisamos ver, pessoal, é o índice rompendo então a média de 21 períodos e rompendo com volume alto ou crescente. Se fizer um rompimento aqui, tá? Se deixar um candle aqui com volume baixo ou decrescente,
desconfiem desse rompimento, tá? Pode ser um falso rompimento. Bom, uma vez rompendo a média, na minha opinião, próxima parada, próximo ponto de resistência lá em 131.700, naquela região lá, tá? Se continuar subindo mais um pouco lá no 132.500, tá? Que é o topo deixado aqui aqui, ó, esse topo aqui ali do mês de fevereiro, né? Aqui, ó, tá? Do mês de, foi comecinho de março, né? Final de comecinho, desculpe, né? Março não é abril, né? Abril, tá? Bom, vamos ver então agora aqui o gráfico semanal do índice Bovespa. No semanal, a gente tem uma situação gráfica aqui que é uma situação gráfica boa, se não fosse o volume baixo. Então, nós vemos aqui, ó, observem que nós tivemos um candle aqui, que foi um martelo, eu disse para vocês no vídeo que passou da semana passada, né, o importante seria que nós tivéssemos um candle com máximas e mínimas menores do que na semana anterior. Tá aqui o candle, né, só que ele veio acompanhado de um volume muito baixo, tá, devido ao feriadão aí que tem menos liquidez. Então ele esse rompimento não me diz muita coisa, tá? Mas de qualquer forma não deixa de ser um rompimento, no caso aqui da região da média de 9, que era uma resistência nesse tempo gráfico semanal, tá, do índice Bovespa. E se ele continuar subindo, próxima parada, na minha opinião, é lá na faixa dos aqui, ó, na faixa dos 133.900 no semanal aqui, ó, tá? É aquele topinho lá em cima. Antes tem uma resistência, né, aqui na faixa dos 132.300 por ali, mas a principal é o topo lá do mês de março, né, certo? No semanal, tá, gente? Caso venha uma queda um pouquinho mais acentuada, nós temos a média de 21 períodos, média de 21 no semanal, 125.357 pontos, é um ponto de suporte, é uma região de suporte no gráfico semanal. Bom, sobre o índice Bovespa era isso, vamos olhar agora a Vale 3. Essa semana é uma semana muito importante para a Vale. Por quê? Porque a Vale divulga o seu balanço do primeiro trimestre de 2025, tá? Aqui está a agenda, né? Observem aqui, ó, na quinta-feira, 24, após o fechamento do mercado, a Vale divulga junto com no mesmo dia, na mesma noite que a Multiplan, o resultado do trimestre, tá? Nós estamos começando o período, a temporada de resultados do primeiro trimestre. Então, isso é importante porque a divulgação do balanço ela pode trazer uma volatilidade adicional, uma volatilidade extra ao desempenho do ativo, tá? Então é muito cuidado porque às vezes você está comprado lá no papel, compra, divulga balanço, o preço vai para cima, vai para baixo até ele encontrar uma tendência, certo? Enquanto os analistas, enquanto os grandes investidores digerem, fazem a análise ali do resultado, tá? Bom, voltando para o gráfico, a Vale, pessoal, vamos olhar aqui então o gráfico, né? A Vale, esse aqui é o semanal da Vale 3. A Vale deixou num fundo um candle aqui que foi bonito na semana retrasada, né? Que é um martelo num fundo. Na semana aí que encerrou, fechou com queda. Não foi um candle assim tão bonito, mas foi com um volume muito baixo em relação às semanas anteriores, então também não nos diz muita coisa. O que nós podemos extrair de informação aqui nesse gráfico? Olha, uma informação aqui muito importante é que a média de 9 no semanal da Vale 3 é uma resistência imediata, ou seja, R$ 53,65, certo? Tá? E aquilo ali é uma resistência bem importante, tá, pessoal? Média de 21 também é uma resistência, tá? Ou seja, média de 21 que está em 53. Eu acabei invertendo aqui, tá, pessoal? Desculpem que a minha cabeça está um pouco confusa, mas vocês vão entender, feriadão, né? A gente vem de
de um trabalho muito intenso, aí descansa um pouquinho, a cabeça fica um pouco aérea, né? Vamos lá, vamos de novo. Vamos aos pontos corretos aqui, tá? A Vale 3 no semanal tem como resistência as médias. Então, a média móvel de 21 em R$ 53,65 é uma resistência imediata. A outra está onde? A outra está na média de 9 períodos em 54,94. Ok? Então vamos lá. Vamos sinalizar aqui no gráfico para ficar mais fácil da gente visualizar aqui. Nós temos aqui, ó, resistência, tá? E nós temos aqui também uma resistência aqui na média aqui de 21 períodos, tá? Aqui, certo? Então, se voltar a subir, já encontra resistências ali, ok? Agora, se voltar a subir com força, né? Digamos que a Vale vai divulga um balanço muito positivo, que tem muitos analistas dizendo que talvez não vai ser assim em função das análises sobre o relatório de produção e vendas que já foi divulgado, né? A resistência principal, na minha opinião, é esse topo aqui, ó, no semanal, lá na faixa dos 58,47, um pouquinho aqui embaixo já começa a enfrentar também resistência, né? Aqui na região dos 56,76. Essa região toda aqui é um ponto, é um topo, e ali o ativo enfrenta uma resistência importante. Então, caso venha subir com força, nos 58, 57, 58 reais já começa a enfrentar uma resistência do topo, esse topo deixado ali no começo, ali em março. Isso é o gráfico semanal, tá? Vamos olhar agora o diário, tá? Bom, vamos puxar, primeira coisa, vamos limpar um pouquinho esse gráfico. Gráfico da Vale 3. Olha aqui, gente. Nesse tempo gráfico, a questão que a Vale levanta para mim é, vamos lá, estaria a Vale fez aqui uma onda para baixo, fez um teste de topo, encontra resistência, volta a cair para continuar caindo e buscar lá a faixa dos 48,77, ou seja, o fundo, né? Esse fundo aqui, né? Um fundo deixado ali no começo de abril. Essa é uma hipótese, tá? Ou a Vale está fazendo isso aqui, ó. Olha que momento importante para a Vale em termos gráficos. E o balanço vai nos dar um rumo disso, né? Espero. Ou a Vale está fazendo um teste, uma onda 1, fez uma onda 1, fez um teste de fundo e agora vai fazer isso aqui para cima. Vai expandir uma onda 3 aqui que até o momento não existe, tá? Vai armar pivô, aquele eixo que sustenta uma nova alta, e vai fazer uma onda 3. Essa é uma outra hipótese, certo? Então vamos ficar de olho se a Vale vai conseguir nos próximos pregões, aí vai conseguir deixar o que a gente gostaria de ver, né, o ativo, um candle de alta, um marobozu, como queiram, né? Que é aquele candle que não tem sombras e tem um volume alto acompanhando ele. E vamos ver se o ativo consegue romper as resistências, né? Se a Vale 3 consegue romper as resistências. Quais são elas? Olha, tá cheio de resistência aqui, mas as mais relevantes da Vale 3 são 53,63 por ali, né? 53,65. Depois um topinho ali em 54,92. Estou me referindo a esse topo aqui, ó, lá do dia 14 de abril. A média de 21 também é resistência, tá? E essa é uma resistência poderosa. Média de 21 da Vale 3 no gráfico diário, que está em R$ 54,96. Ela é uma média móvel, ou seja, ela se altera com o decorrer dos pregões, mas neste momento ela está em 54,96 e ali é uma resistência. O que significa isso?
significa que o ativo tende a tocar num ponto de resistência, sente a resistência e cai. Agora, se romper, fica bonito. Aí fica um papel interessante, tá? Então fica aí para vocês avaliarem, certo? São essas, na minha opinião, os pontos aí de resistência que o ativo, que a Vale 3 tem que romper no diário. A Vale 3 encontra suporte, foi onde parou no pregão aí da última quinta. Ela encontra suporte na média de 21 no diário, no gráfico diário. Média de 21 não, média de 9. Olha eu aí confundindo de novo, né? Vamos lá. Média de 9 períodos é suporte da Vale 3 no diário, 52,57. Então, a média de 9 ali é uma região de suporte, tá? Tá suportando o preço e esperamos que não venha perder esse ponto de suporte, porque se perder, próxima parada, na minha opinião, aqui lá na faixa dos 51,48 e quem sabe lá o fundo, né, de R$ 48,80 por ali, que é o fundo deixado em 9 de abril, tá? Fica então para vocês avaliarem. Quero ver agora Petri 4 aqui no diário. Bom, a Petri 4 está com dificuldade de se reerguer, tá? Observem que o ativo cruza para baixo da média, tanto a média de 21 quanto a de 9. Lembrando que a média de 9 períodos é essa linha azul aqui mais fina. A média de 21 é a linha azul mais forte. E vejam que o ativo não consegue romper, não voltou para cima das médias, né? Isso desde o começo de abril praticamente. Na última quinta-feira nós observamos, no pregão da quinta, né, que foi o último pregão, observamos um toque ali, ó, na média de 21, de 9 períodos, tá? Um toque. Respeitou, opa, tirei a média daqui, vamos botar a média de novo. A gente observou ali um toque, né? Então vamos ver se, então ali é uma região de resistência. Deixa eu só colocar a média de novo aqui, pessoal, que é para a gente estudar melhor os nossos ativos. Vamos colocar essa média aqui de 9. Períodos, aritmética, vamos dar uma cor para ela aqui, né, que é um azul um pouco mais intenso, a aplicar. Muito bem, voltamos a ter a nossa média aqui. Então, gente, a região da média de 21, a média de 9, 31,12 é uma região de resistência imediata para a Petri 4, tá? No diário, é ali. Qual é a outra região, tá? Ali na faixa dos 32,10, 32,15 também é uma faixa de resistência. Mas a primeira, que é a mais importante na minha opinião, é a média de 9, 31,12. Tá? A Petri 4 tem em R$ 30 com 5 centavos, por ali, naquela região, um ponto de suporte. Tá? Não vejo compras pelo gráfico diário em Petri 4. Tá? Na minha opinião, compras só se o ativo fizesse aquele movimento que a gente gosta de acompanhar, né? Fizesse um repique, toca numa região de resistência, sente a resistência, depois volta a subir com volume dando condições. Ok? Não há sinal à vista disso ainda. Tá? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal, né? Médias apontam para baixo, o volume aumenta quando o papel cai. Olha como o volume aumentou, né? Em relação às semanas anteriores, né?
Claro que na semana que encerrou o volume foi menor que na semana anterior devido a menos liquidez no mercado em função dos feriados. Nesse tempo gráfico aqui, Petri 4, no semanal, não tem nem sinal de repique ainda, né? Tá? Bom, vamos ver agora o gráfico do YouTube 4, Itaú. A YouTube 4, gente, é um ativo muito bonito, né? Uma clara tendência de alta e de longo prazo, tá? O papel fez aqui, na minha opinião, nesse tempo gráfico, a melhor compra, né, foi aqui na faixa dos, quando rompeu aqui 30 com 68, 30 com 70, porque ali o papel fez começou aquela onda para cima, né, uma onda 3 ali fabulosa, né? Então observem aqui, ó, aqui, né, o papel, vamos desenhar de novo aqui. Vejam aqui, o ativo sobe, testa fundo. Quando voltou a subir, aqui foi a região de compra, tá? Sobe, volta de novo às médias e aqui de novo fazendo um movimento que, e aí vem a minha questão, né, que nos indica aqui que ele vai fazer uma nova máxima, tá? Bom, gente, o que eu gostaria de ver é YouTube 4, né, rompendo ali 32 com 98 por ali, né? Vamos ver aqui, ó. A região precisamente vamos botar aqui no gráfico de barras aqui, né? 32 com 97, 32 com 98, né? A questão para mim que se coloca é: YouTube 4 vai romper com o volume aqui embaixo aumentando, né, no gráfico semanal. Se fizer isso, o ativo tem todas as condições técnicas para fazer aí um novo ciclo de valorização. Só que aí entra uma questão, né? Para quem está no ativo, para quem está no comprado, tá ótimo, tá aí tendo o seu desempenho, né, positivo, mas para quem não está, o ideal é que YouTube 4 fique consolidando, fique andando de lado aqui, né, por mais alguns pregões, tá? Fique num processo de lateralização aqui, não, mais alguns pregões, não, mais algumas semanas. Esse aqui é o gráfico semanal, porque é um ativo que ele fica um pouco perigoso, né, começar a se posicionar em ativos que estão afastados das médias, tá? A compra mais, a melhor compra, né, foi quando o ativo ele se aproxima da média. No caso aqui na média de 9, né? Média de 9 tem sido um suporte de YouTube 4 desde março, né? Então vejam que o ativo se aproximou, tocou na média de 9, lá em março voltou a subir, tá? Depois ele toca de novo agora aqui no começo de abril e volta a subir. Esse aqui é o semanal da YouTube 4. Então o ideal seria que a média ou o ativo ficasse andando de lado lá em cima para dar tempo da média de 9 períodos se aproximar do preço, tá? Ou então o ativo faz uma correção com queda até a média de 9 e aí você avalia uma entrada. Graficamente muito bonito, quem está no papel está de parabéns, né? Quem conseguiu pegar esse movimento aí. E aqui nós temos o gráfico diário de YouTube 4, tá? Nesse tempo gráfico a gente vê com mais precisão aí o ponto a ser rompido, né? É 32 com 94 ali, né? 32 com 94, 32 com 95, 33. O importante é que faça o rompimento dessa região e vejam que está pertinho, né, gente, de uma região aqui de resistência. A tendência é tocar nessa resistência e cair. Agora, se romper e o volume der condições, se o volume estiver crescente ou alto, fica um ativo interessante. Aqui vejam que o processo de consolidação já começou, praticamente andando de lado aí nos últimos pregões, né? E ele encontra esse ativo na média de 9 períodos, R$ 32,02, um ponto de suporte. Tem outros pontos de suporte antes? Ele tem um ponto de suporte aqui em
na faixa dos 32 com 37, por ali também é um suporte, tá? O ideal é que venha até a média, e o ideal mesmo é que lá no gráfico semanal ele faça uma correção um pouquinho maior, para dar tempo aí de quem não entrou possa fazer uma compra com melhor manejo de risco, tá? O melhor manejo de risco é quando a gente compra perto da média, né? Perto das médias, tá? Quando está longe das médias, tem que ter um pouco de cautela. Quem quer muito entrar num ativo que está longe das médias tem que entrar aos poucos, aos lotes, né? Como a gente fala, tá? Mas eu queria deixar para vocês aqui esse ativo para vocês avaliarem, porque ele graficamente é muito bom, tá? Dos bancões aí tem se destacado, né? É um gráfico bom, tá? E eu deixo aí para vocês avaliarem, né? Vejam que o movimento especulativo de curto prazo, dado pela média de 9, que é essa linha fininha aqui, ela já aponta para cima, cruza para cima da média de 21, tá? Então vale ficar atento aos sinais aí que o gráfico está nos dando, tá? O ideal é que consolide, e se após a consolidação romper com volume alto, mas não pode ser aquele rompimento entre 10 e 11 horas, enfim, tem que ser um candle de fechamento acima de 32 com 96, 97, acima de 33, tá? Mas um candle de fechamento com alta, e alta forte, né, com volume dando condições, tá? Fica aí para vocês avaliarem. E TSA4, temos o Itaú e agora temos a holding do Itaú, a Itaúsa, certo? Itaúsa eu quero ver com vocês no gráfico semanal. Também é um ativo que vem, né, com uma configuração gráfica muito interessante. Vejam que toca na média e volta a subir. Deixa eu mostrar aqui para você, só marcar aqui no gráfico para vocês. Ele toca na média e volta a subir, olha aqui, ó. Toca na média, volta a subir, tocou na média, voltou a subir, e assim vai indo. Agora o ativo está fazendo o que? O ativo está tentando romper, né, uma região muito importante, que é esse topo aqui, ó. Nós tivemos um topo lá em setembro do ano passado, tá? Depois o papel despencou, é bem verdade, e agora de novo ele está tentando romper aquele topo. Digamos que ele já iniciou esse processo de rompimento, né? E o que falta para mim, Itaúsa, é deixar um candle, né? Um maroboso, um candle, aquele candle de forte alta, né? Aquele candle assim, ó, com volume alto no semanal, mostrando que ele vai romper ali a faixa dos R$10, 10,04, né? R$10, tá? E aí nós temos uma nova máxima histórica do ativo, certo? Claro que isso é para quem está no papel. Para quem não está no papel, o ideal é que a Itaúsa fique andando de lado por mais algumas semanas, tá? Para que dê tempo das médias se aproximem do preço. E aí quem quiser entrar possa fazer uma entrada manejando melhor o risco. Ok, pessoal? Mas eu deixo também no radar aí para vocês colocarem, né, na listinha aí de vocês, né, para quem gosta de operar esses ativos, né, setor financeiro, bancos, porque são papéis graficamente interessantes, tá? Bom, vamos seguindo aqui o nosso estudo para o último ativo de hoje. Vamos só dar uma olhadinha no gráfico diário, né? O gráfico diário rompeu uma região, uma resistência anterior da Itaúsa, né, ITSA4, e 9,85 foi embora, né? Bom, o ideal agora é que o papel faça um pullback, né, até 9,85, topo rompido, de preferência, né, e consiga e depois volte a subir, mas é só para esse pullback aqui. Quem quer muito entrar no papel seria um ponto de entrada. O ideal mesmo é que o papel corrija até as médias ou fique andando de lado para dar tempo aí das médias se aproximarem do preço, e aí você avalia, né, uma entrada. O ideal é comprar, como eu já falei, perto das médias. Então, para quem está no ativo, está de parabéns. Para quem não está,
tem que ter um pouco de cautela porque o papel se afastou um pouco das médias, né? Vamos ver qual é o afastamento que tem aqui. Um afastamento aí que não é assim tão grande, né? Mas é em torno ali de 3%, né? 2,92, mas ainda assim a gente gosta sempre de comprar com um preço mais perto da média possível, né? Então um pullback seria o ideal, né? Um pullback até a região de 9,94, 9,85, 9,79, que foram topos rompidos, né? Ou na média de 9 no diário da ITSA 4 em 9,68, tá? 9,68 onde tem a média de 9 períodos, que tecnicamente é um suporte. Se viesse até ali e depois voltasse a subir, seria o ideal, tá? Fica aí para vocês avaliarem também. Agora vamos a um papel aí que foi solicitado. Por favor, quem pediu o papel não entenda como recomendação o que eu vou falar aqui. Esse é um ativo que tem menos liquidez em relação a outros ativos do setor. Por exemplo, a SLC, né, SLC3, que é uma gigante, né, está no índice Bovespa. Esse ativo não está no índice, mas ele é um ativo que graficamente está muito bonito, né? Armou aqui uma onda 3 fabulosa, né? Gigantesca. Vamos lá, vamos ver aqui direitinho esse movimento. Olha aqui, ó. Deixa eu marcar ele aqui para vocês. Olha aqui, ó. Sobe, testa fundo rapidinho, arma pivô, rompe o topo anterior, então a entrada foi aqui, né, nessa faixa, e lança uma onda 3 fabulosa. E o que aconteceu? Parou num ponto de resistência do topo anterior, tá? Bom, como o papel fogueteou, saltou, né? Se comprar agora, quem quer entrar, fica um pouco arriscado, né? Você vai estar assumindo muito risco. Tá? E a pergunta que se faz é tão importante assumir tanto risco? Então, o ideal é que o papel fizesse uma correção, tá? Vamos lá. Esse ativo aqui encontra uma resistência, ponto é em 16,60, 16,61 por ali, né? Essa é a resistência a ser rompida, tá? Observem que a compra por questões técnicas foi aqui em 14,48, mas foi muito difícil pegar esse movimento, que ele foi muito rápido, né? Então a outra entrada foi aqui na faixa dos 15,05, tá? Quando rompeu esse topo anterior. O ativo aqui tem vários pontos positivos, né? Vejam que ele sobe e o volume aumenta, tá? Agora nas últimas subidas aí no dia 16 e 17 já foi com o volume caindo um pouquinho em função da redução da liquidez da véspera do feriadão. A média de 9, a média móvel do especulador, a linha finas, vejam que está abrindo a boca do jacaré em relação à média de 21. Quer dizer, a média móvel do especulador, né? Fazendo com que o papel tivesse essa força na subida, tá? Só que agora isso é para quem está no ativo. Quem está no ativo está de parabéns, está aí ganhando, obtendo a sua rentabilidade, né? Para quem não está, tem que necessariamente esperar a 300 corrigir, né? Essa correção, de preferência uma correção com até os pontos de resistência rompidos, tá? Então nós temos aqui a faixa dos 16,22, pode ser um ponto de suporte, talvez seria interessante que corrigisse até ali, R$16, tá? Até 15,59, enfim, se vier até esses pontos, o ideal é que viesse até a média, né? Mas está longe da média, 14,94, né? 14,92 por ali. Teria que ter uma queda muito forte para cair até a média, né? Ou ficasse andando de lado, tá? Uma vez o papel corrigindo, andasse andando de lado, fizesse uma correção no tempo, andando de lado, e se voltasse a subir, se voltar a subir após uma correção e romper ali 16 com o ponto que eu mencionei, né, que é a resistência principal, né? 16,61 por ali, né? Então, após uma correção, se romper 16,61, estará fazendo uma nova
máxima histórica do ativo, né? E aí fica ali, pode ser um ponto de entrada interessante, mas antes tem que ter correção, tá, pessoal? O papel pode continuar subindo sem correção? Claro, pode, o mercado faz o que quer com o preço, tá? Mas para quem quer entrar tem que manejar o risco, ainda mais nesse momento turbulento aí que a gente vive, né? Então o ideal seria esperar uma correção no tempo, andando de lado, ou uma queda, e aí depois você avalia uma entrada. Porque do ponto de vista gráfico, o ativo ele é um ativo muito bonito, né? A 300, né? Um ativo muito interessante mesmo, tá? Tentando fazer uma nova máxima histórica. Bom, pessoal, por hoje era isso. Agradeço muito a atenção de vocês, tá? Desejo aí um feriado para quem vai ter feriado na segunda, né? Um ótimo feriado, uma ótima semana e nos vemos no próximo final de semana. Até lá e muito obrigado.